Então, mais uma vez, muito boa tarde. Estamos de regresso às nossas conversas. Hoje, para conversar connosco, está o Paulo Nunes. Vamos conversar um bocadinho sobre um casal, o Paulo Nunes e a Ema Nunes. Não são do Orem, vieram viver para Orem. Queremos saber, antes de falarmos do motivo que os trouxe aqui, que é a ACRO, Associação Recreativa, Associação Cultural e Recreativa de Orem, com sede em Freixenda, na antiga Escola Primária em Freixenda. Antes de falarmos desta associação, que foi para isso que ele veio, queria perceber um bocadinho como é que o Paulo Nunes aparece neste concelho, nesta cidade, ao fim e ao cabo neste concelho, porque não é na cidade que vive. Paulo, muito boa tarde, muito obrigada Olá, por boa estar tarde, aqui Paula. connosco. Como Obrigado. está? Obrigado. Estou bem, muito obrigado. Isso é que é preciso. Paulo, eu estava a dizer, e acho que estou a dizer porque em off já tínhamos conversado algumas vezes, o Paulo não é de Orem, nem do concelho de Orem, eu até diria nem daqui perto. Não, é verdade. Sou algarvio, nascido em Olhão, neto de pescadores, família toda no Algarve, em Olhão, e viemos parar, neste caso, ao Carvalhal de Cima, que a nossa casa é no Carvalhal de Cima. Eu vou dizer quase sem querer, porque como não tínhamos cá ninguém conhecido, nem família, nós na altura estávamos à procura de uma casa como a que descobrimos aqui no Carvalhal. Queríamos mudar de estilo de vida, especialmente porque tínhamos uma menina com trissomia 18 que limitava muito a vida social, ou seja, ela, como tinha um baixo sistema imunitário, não podíamos sair assim muito de casa, e as nossas outras duas filhas, a Tamara mais velha, que agora tem 14, e a Talita, que agora tem 7, saí um pouco de casa, e nós começámos a pensar, a gente devia ter uma casa onde pudéssemos ter um jardim, uma horta, galinhas, para as miúdas também estarem, e os miúdos virem brincar com elas e tal. E mesmo no Algarve, nós vivíamos num apartamento, no primeiro andar, optámos por alugar o nosso apartamento e mudar-nos um bocadinho mais para o interior, para uma casa-terra. E adorámos a ideia. Daí saiu o sonho de, é isto que nós queremos uma casa destas, vamos procurar. Procurámos o Algarve, o Alentejo, e a minha mulher a Ema nunca sentiu assim, é esta casa que eu gosto. Fomos ver várias. Um dia tínhamos acabado um trabalho, porque nós somos tradutores, trabalhamos muito online, tínhamos acabado um trabalho e apareceu um anúncio no Facebook a dizer, olha esta casa, e a gente clicou e ela diz, veja amor, era uma casa assim que eu queria. E eu disse, então vê lá onde é que essa casa é. Carvalhal de Cima. Carvalhal de Cima, onde é que será isto? Sim, eu até pensava que era algures mais para norte, assim, para ser sincero. E viemos cá ter, a Ema adorou a casa e deu-me assim uma cotovelada e disse, amor, é esta casa, pronto. E foi assim que nós viemos cá parar. Era uma casa nova ou foi uma casa que tiveram que reconstruir? Olha, Paula, era uma casa que tinha sido construída há 2 anos, nova, já com aquelas linhas muito retas, modernas, sim. com um terrenozito razoável e a um preço acessível que nós conseguimos comprar. E na verdade, hoje posso dizer que foi o melhor sítio que nós viemos parar. As minhas filhas estão apaixonadas pelo sítio, pelas pessoas, pelas amigos. Estamos a falar de uma aldeia, não é? Estamos a falar de uma aldeiazinha, sim, em que desde que vim para cá comecei a aprender sobre agricultura, a criação de animais. Olha, isso que eu queria saber, quer dizer, isso era um gosto, certo? Mas o que é que já fizeram em relação à horta, aos animais, o que é que nós já temos? Eu não sei se posso dizer isto, mas desde que vim para o Carvalhal, através dos meus vizinhos, que têm sido quase a nossa família, aqui em cima, já ajudei a matar porcos, já ajudei a matar galinhas, já sei abrir uma galinha, já sei cortar a carne do porco, já tenho a minha hortazinha a funcionar. Filho de pescadores, habituado a saber lidar com peixe. Sim. Peixe é a minha praia, ou seja, o meu avô, eu nunca comprei peixe até o meu avô morrer. O meu avô trazia sempre peixe para casa, todos os dias. Só depois do meu avô falecer é que, pronto. Mas peixe eu trato por tu, sei ver se é fresco, se não é, sei prepará-lo para cozinhar, sei isso tudo. Assim, animais, carne, nunca tinha sequer presenciado. E fizeram aqui uma partida, o vizinho, olha, preciso da tua ajuda, chega aqui. E pôs-me uma galinha na mão e disse, agora segura. Mas tem sido um processo muito giro, a gente está
Eu agora quando vou ao Algarve, e apesar de ter muitas saudades da minha família e da minha terra, não é? Porque, Era isso, porque a família, ao fim e ao cabo, veio o casal e as filhas, não é? sim. Portanto, a vossa família ficou no Algarve. Sim, a verdade, isto é uma coisa estranha. A verdade é que, por exemplo, o meu pai já esteve mais vezes na minha casa desde que eu me mudei para o Carvalhal de Cima do que quando eu morava lá. Porque morávamos perto, encontrávamos muito, íamos tomar um café juntos, mas aquele tempo Disse-me que era em Olhão, não foi? Olhão. Mas aquele tempo de olha pai, vem almoçar aqui, nunca tivemos muito sempre fomos muito unidos, íamos muito almoçar, mas era sempre ou num restaurante, ou íamos beber um cafezinho ali ao pé do mar. Desde que estamos cá, o meu pai já passou semanas na minha casa. E outro dia até me E a minha mãe confidenciou que eles até dizem que se conseguiam habituar a esta vida. Sim, meu pai ainda ontem me voltou a telefonar a dizer, filho, agora quando é que são as próximas festas aí na zona, que o pai está a pensar em ir outra vez, e eu fiquei todo contente. Ele esteve cá o mês passado, esteve cá 2 semanas, a ajudar-nos na nossa festa que fizemos da Acro, já na Feira de Vendas, já falamos sobre isso. Mas sim, e a minha mãe igual, também me ligou ontem a perguntar, olha, mãe em agosto pode ir aí? Claro que sim, não tem conversa, não é? É uma coisa, parece que agora, como família, apesar da distância... Ficaram mais unidos. Mais unidos. O meu irmão igual, a minha irmã, sim, é verdade. Olha, Paulo, e pronto, já me falou do acolhimento dos vizinhos, que foi bom. Excelente. Às vezes vamos de fora, vamos para um sítio que não conhecemos, mas pronto, aqui foram bem recebidos. Fomos. Dia 1, ainda nem sequer tínhamos feito a escritura da nossa casa, chegámos para ver a casa e uma das coisas que eu tinha posto no meu coração era, eu não gostava de viver assim isolado. E também não gostava de viver a 6 km de um supermercado ou a 10 km. Então, em frente à minha porta, há um supermercado, do meu vizinho Manel e da Hilda. Pronto, tem tudo. Temos tudo. E aquilo, e no dia em que nós chegámos para ver a casa, convidaram-nos logo para tomar um café. Foi uma coisa muito gira. A gente sentiu-se, esta zona é estranha, porque já ninguém faz isto. Sem conhecer, olha, venho aqui tomar um café. Começámos conhecemos o vizinho do lado esquerdo, do lado direito, do trás, começámos ali, e agora somos conhecidos no Carvalhal como os algarvios. Quem for ao Carvalhal e quiser saber onde é que eu moro, é só, olha, onde é que moram aqui os algarvios? Pronto, dizem logo, é ali, naquela casa, é giro. Temos que colocar alcunhas quando não conhecemos as pessoas de início. Sim. E então estes algarvios vieram, diz-me que são tradutores, mas a Ema praticava também ginástica acrobática, inclusivamente com prémios, em alta competição já, certo? Sim, a Ema há 30 e muitos anos começou pelos trampolins, depois percebeu que gostava mais de ginástica acrobática e enquanto ginasta foi campeã nacional. Mas aquele bichinho ficou sempre, mesmo depois ela saiu da ginástica por motivos profissionais, etc., mas ficou sempre o bichinho. Quando nós nos conhecemos, portanto estamos a falar há 30 anos, 28 anos atrás, a Ema disse-me, olha, gostava de ir visitar o meu antigo clube, queres ir lá? E fomos. Pior erro da nossa vida. Não, estou a brincar. O pior erro no bom sentido, no bom sentido, sim. A Ema voltou a ficar apaixonada pela ginástica. Eu na altura, como namorado e depois marido, apoiei, disse, se gostas, então é isto mesmo que temos que fazer. E ela, desde sempre, é juíza de acrobática, é juíza de trampolins, treinadora de grau 2 depois, eu vou dizer que a ginástica é uma paixão, mas eu acho que a nossa maior paixão são mesmo as crianças. Como sabes, tivemos 3 filhos, né? Agora temos 2, e a nossa paixão sempre foi ajudar os jovens e as crianças a chegar à sua melhor versão. E isto é um prazer. Ainda ontem a gente esteve a conversar ali com as nossas ginastas um bocadito, e é muito giro ver a evolução que elas tiveram, superar desânimos, superar às vezes injustiças numa prova, porque os juízes são seres humanos que falham, não é? A ajuizar. Tivemos a conversar um bocadinho sobre isto e é muito bonito ver o crescimento de miúdos de 6, 7, 8, 9, que já têm 14, 15, 16, 17, não é? E vão crescendo, vão aprendendo a lidar com as frustrações, com as alegrias, festejamos juntos, sofremos juntos, e a ginástica acrobática tem isto. Ao contrário das outras ginásticas, é uma ginástica que se faz sempre em equipa, ou seja, só existe pares, trios, quadras. Exatamente. Sozinho não fazes acrobática.
Então aprendemos a depender uns dos outros e a estar juntos. Por isso é que eu também sou um bocadinho apaixonado pela ginástica acrobática, por este motivo. Estamos juntos sempre. É bonito. É um bocadinho o motivo que trouxe aqui o Paulo hoje, mas ainda antes de entrarmos neste assunto, o Paulo é tradutor. Sim. E sempre foi tradutor, portanto nunca foi pescador. Não, pescador só por hobby, às vezes quando vou ao Algarve lá vou à pesca com o meu pai, é o nosso tempo de pai e filho, é muito bom. Tradutor, não fui sempre tradutor, não, eu sempre estive ligado ao ramo automóvel, comecei por ser recepcionista de uma marca que hoje em dia já quase nem se fala, que é a Mitsubishi. Fui crescendo, Peugeot. Na Peugeot passei a chefe de recepção, depois passei a chefe de oficina, mas só de uma secção, e depois dei por mim com 26 anos a ser chefe de oficina da Mercedes, que foi assim uma altura da minha vida em que eu, para já adoro pessoas, adorava carros, e foi uma altura muito que foi desafiante, um miúdo, não é? Com 25, 26 anos, estar a chefiar pessoas com 50 e muitos, às vezes 40 e muitos, foi um desafio, mas foi também onde percebi que tinha mesmo jeito para aquilo, que é liderar pessoas, motivar pessoas. Percebi que tinha mesmo jeito, gosto, é uma coisa que tenho paixão mesmo, liderar pessoas, motivar. E pronto, e cheguei a uma altura da minha vida que nasce então a minha filha Taíssa. E quando a Taíssa nasceu, nós passámos 3 anos a viver na Estefânia, em Lisboa, no Algarve. Viemos para a Estefânia. Foram 3 anos difíceis, porque já tínhamos a Tamara, que na altura tinha quase 4 anitos. Portanto, esta menina é do meio. É do meio, sim. A Taíssa nasceu com trissomia 18, não estávamos à espera, nas ecografias não foi detectado nada, então foi assim uma surpresa. É uma mudança muito grande na vida de um casal. Foi difícil. Nós nunca tivemos aquela postura de coitadinhos. Não, a gente percebeu, pronto, aconteceu, vamos cuidar. É uma questão de se adaptar, a vida muda porque temos que adaptar. Foi um ajuste grande. Nessa altura, eu na altura depois despedi-me da Mercedes, porque percebi que não podia dar o que era necessário. A Emma também depois na altura foi demitida, porque a gente passou literalmente mesmo 3 anos no hospital, ou seja, não íamos a casa. E a Tamara muitas vezes dormiu no meu colo na recepção do hospital, e financeiramente foi um rombo, cartões de crédito rebentados, tudo. Ou seja, aquilo que nós estávamos a construir e aquele sonho de ser uma família, não é? Com os filhos, naquela altura caiu tudo para o chão. Mas também foi a altura em que nós percebemos que tínhamos amigos, alguns que nós nem sabíamos que eram. Fomos muito apoiados pelos nossos amigos, muito mesmo, e sou grato a cada um deles. E aprendi naquele momento que a Taíssa veio-nos ensinar que há coisas que não merecem a nossa, eu vou dizer, frustração, porque nós frustramos, não é? Quando há um projeto que sai torto, a gente frustra-se, ficamos assim tristes, aborrecidos com aquilo, e a Taíssa veio mostrar que há coisas que não merecem frustração, não merecem que a gente fique, pronto, falhou, vamos avançar, vamos fazer de novo, vamos começar melhor, agora já sabemos, vamos aprender. E eu hoje valorizo coisas que acho que se não fosse a Taíssa nunca tinha valorizado. Deixei de valorizar coisas que se não fosse a Taíssa nunca tinha deixado. Foi um privilégio ser pai da Taíssa por 8 anos, foi super desgastante. Eu costumo dizer à minha mulher que me sinto um velho num corpo de 47 anos, que vou fazer agora no fim deste mês, no sentido em que muitas horas mal dormidas, muitas noites sem dormir, muitos sustos, e a minha filha acabou por falecer comigo a dar-lhe beijinhos e a fazer festinhas no hospital. E lembro-me desse momento, apesar com um bocadinho de tristeza e saudades, não é? Lembro-me desse momento com alegria, porque ela foi amada até o último segundo da vida dela, sempre. E era uma miúda muito feliz. Muito feliz. Muito brincalhona. As irmãs adoravam, estavam sempre na brincadeira com ela. Mas pronto, foi o que foi. Aprendemos o que aprendemos com ela. E então a Taíssa fez este milagre na nossa vida. E a Taíssa também veio trazer a tal união à nossa família, porque andávamos todos atarefados com os nossos trabalhos e com a nossa vida, não é? Porque o meu irmão tem a vida dele, a minha irmã tem a vida dele, os meus sogros, o meu pai, a minha mãe, e a Taíssa uniu, e uniu-nos a nós também, a mim e a minha esposa, as minhas filhas. Aprendemos que
somos nós contra o mundo, então vamos juntos. Já tinham a terceira quando aconteceu? Sim, aliás, quando a Taísa nasceu não tínhamos ainda a Talita. A Talita nasce ao fim desses 3 anos. Elas têm 3 anos de diferença. Quando a Taísa veio para casa a primeira vez com alta hospitalar, e as altas da Taísa duravam 2-3 semanas, voltava mais um mês para o hospital e depois vinha passar um mês. Depois ela começou a ganhar um bocadinho mais, a gente fez muitos tratamentos, gastámos muito dinheiro em coisas assim, experimentais e etc. E a verdade é que alguns resultaram, e a Taísa, os últimos, eu vou dizer 4 anos e pouco da vida dela, nunca mais teve uma infecção, teve em casa ótima, deixou quase de ir ao hospital, até quase ao fim, que teve os intestinos dela enrolaram, teve que fazer uma cirurgia de urgência, achavam que ela já não ia recuperar dessa cirurgia, recuperou, e depois apanhou uma infecção generalizada no hospital e acabou por falecer. Sim, ou seja, não faleceu nada da trissomia dela, não foi o coração, não foi nada, foi uma infecção. Não estávamos à espera, pronto, foi mais uma daquelas que nos tirou o chão, não é? Mas ao mesmo tempo, é como digo, eu quando penso na Taísa, sem contar com as saudades, e isto é estranho dizer, mas ainda sinto o cheiro dela, às vezes, e no outro dia mexemos lá numa coisa e a minha Tamara disse, pá, isto cheira a Taísa. Sim. E eu Mas disse, fala da Taísa, fala desta sua filha do meio, sim. Com muita alegria. Sim, era a nossa formiguinha. Toda a gente que conhecia a Taísa era a formiguinha lutadora, chamavam formiguinha lutadora, porque ela foi sempre vencendo obstáculos. Paulo, e vocês, como é que se consegue ultrapassar depois esta dor, esta perda, como é que se consegue ultrapassar? É uma pergunta interessante e eu às vezes dou para mim a pensar nisso, porque eu acho que nós somos estranhos. Para já acredito em Deus e acredito que a Taísa está num sítio que um dia vou lá ter com ela e vou-lhe poder dar o tal beijinho e dizer, o papá está aqui, e isso dá-nos uma certa paz. Se tira a saudade, se tira... Não, nada, não é? Como é que se vive com isto? Eu acho que a postura que nós adotamos para superar esta lacuna que agora há na nossa vida, não é? A falta desta terceira filha, foi fazer o melhor pelos filhos dos outros e pelas nossas outras 2 filhas. E a verdade é que a Acro nasce um bocadinho neste sentido. Nasce de, ok, nós estamos aqui numa terra, somos estrangeiros na zona centro, no Carvalhal de Cima, o que é que nós vamos fazer por estes miúdos? O que é que a nossa Tamara vai ser quando crescer? Que exemplo é que nós estamos a dar à nossa filha? E então a Acro nasceu um bocadinho neste sentido de, ok, temos que fazer alguma coisa pelos miúdos. A Emma na altura já era treinadora de ginástica aqui num clube, e quando saiu, a Emma até na altura o que nós pensámos foi, olha, a gente vai treinar a nossa filha e mais 1 ou 2 miúdas que queiram fazer equipa com ela aqui em casa. Vamos arranjar uma garagem, uma coisa qualquer, e treinamos só as miúdas. Só que a verdade foi que os outros miúdos todos gostavam muito da Emma, adoravam a Emma e olha, não, a gente também quer treinar contigo. Então nasceu a necessidade de criar a Acro. De criar esta Acro. E em Orém já estavam lá? Em Orém estávamos já, quando criámos a Acro, então estávamos há 3 anos. Há 3 anos. Sim. E a Acro nasce, ou melhor, a associação nasce o ano passado. Depois deste nós vamos todos, há que resolver esta situação, né? E legalizá-la. Sim. Quando nós percebemos que para se conseguir fazer ginástica tem que se federar, miúdos, tem que haver uma associação federada, tem que haver essas coisas, por causa dos seguros, a segurança, não é? Claro. E mesmo comprar equipamentos, fazer parcerias com as autarquias, com a junta, é preciso uma instituição. E a verdade é que a Acro não é o Paulo e a Emma. Eu costumo dizer isto muitas vezes. A Acro é uma associação que daqui a 4 anos, daqui a 8 anos, quando for, vem outro presidente e a Acro já não é o Paulo e a Emma, passa a ser o outro presidente, não é? É verdade que os presidentes são quem dão normalmente assim a cara naqueles discursos, mas a Acro é um grupo de pais incrível, e eu vou dizer, e digo isto com muito, 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 muito orgulho, a Acro tem o melhor grupo de pais das associações todas de Portugal. A sério, eu costumo dizer que a Acro é uma família, e vou dizer também, Paula, que neste ano, e é o primeiro ano de uma associação, e eu sei que tu sabes o que é uma associação, muitos desafios, muita coisa que tivemos que afinar, muita coisa que tivemos que ajustar, muita coisa que percebemos que não voltamos a fazer, ou seja, a aprendizagem, e os pais sempre unidos, sempre envolvidos, sempre, olha, o que é que tem que se fazer, vamos experimentar isto, vamos fazer aquilo. Portanto, eu quero dizer assim, olha, vou aproveitar este microfone e vou dizer obrigada
obrigado aos nossos pais, às pessoas que se têm envolvido connosco, mesmo a Câmara, a Junta de Freguesia da Freixenda, que nos deu a nossa sede, o Paulo Nunes, presidente, uma máquina, o Rui Vital, o nosso vereador, o Luís Albuquerque, têm sido pessoas que têm apoiado muito a Acro e muitas vezes um conselho. Ainda anteontem mandei uma mensagem ao Rui Vital a dizer assim: Rui, preciso aqui de uma orientação tua. E ele liga-me: então Paulo, o que é que precisas? E eu, olha, estava a pensar nisto, e depois conversamos ali um bocadinho, e ele como já tem experiência disto, não é? Muitos anos, dá aquela dica: olha, não te aconselhava ir por aí, se calhar experimenta mais isto. E tem sido isto. A Acro tem sido uma partilha de conhecimentos entre pessoas. Mas acima de tudo, se eu tivesse que descrever a Acro numa palavra, eu diria amor mesmo. Amor, sim. E mesmo com e os aí nossos... está o propósito de desta forma estar a homenagear a Thaísa também, Sim, não é? Cuidando. Sim. Paulo, portanto, estamos a falar de que idades de miúdos? Aqueles que no início foram lá para a garagem ou para o espaço que vocês arranjaram, estamos a falar de que idades? Estamos a falar que a volante da Tamara na altura tinha 8 anos, a Tamara tinha 12, e depois a outra semibase tinha 11, acho eu, não quero estar aqui a dizer um erro, mas acho que sim, 11, ou seja, miúdas, não é? Mesmo, mas muito unidas, com cheias de garra, queriam ganhar uma medalha, queriam treinar, queriam aprender, e a verdade hoje temos cerca de 140 ginastas, federados todos, e desses 140 ginastas, temos ginastas desde os 4 anos até... Acho que a mais velha é a minha esposa, que também é ginasta. A gente tem um grupo de ginástica acrobática de veteranos e acho que a Emma é a mais velha do nosso grupo, se eu não estou a errar. Acho que sim, acho que é. Portanto, dos 4 aos 50. Dos 4 aos 50, muito bem, maravilha. A questão burocrática da constituição da associação foi fácil de ultrapassar? Já vi que não, com esse UI? É sempre o pior destas coisas, sim, é sempre mais do mesmo. O nosso país não é um país fácil a nível burocrático. Não é. A lei é assim um bocadinho ambígua, às vezes tem que se procurar bem porque há uma lei que sobrepõe a outra, que depois anula aquela, que depois... portanto, não é assim fácil. A verdade foi, eu e Emma, como eu já disse, nós já fizemos parte de algumas associações, ajudámos a criar pelo menos 2 delas, e tínhamos assim um background de como é que se faz, vou dizer assim. E a verdade foi que desde o dia em que nasceu a ideia de criar uma associação até o dia em que se escolheu o nome e se registou, a Acro, já com estatutos, com tudo, passou uma semana. Nós constituímos uma associação numa semana. E então foi em tempo recorde. Foi brutal, mas foi, Paulo, é aquilo que eu estava a dizer, foi com este apoio destes pais todos que estavam por trás de nós. E são eles os sócios fundadores da... Sim. Toda a gente que está... Nós temos 9 membros nos órgãos sociais. Todos foram estes pais desde o início, sentados à minha mesa na sala. Então, e o nome? E que nome é que vamos pôr na associação? E qual é o que é que vamos fazer? É só acrobática? Não é? Fazemos desporto? Fazemos social? Fazemos recreativo? Então me responda-me a essas perguntas todas. Sim, ok, posso. E a verdade, olha, então até te vou contar uma história muito gira. Estávamos na minha mesa, acho que éramos bem uns 10 que estávamos na mesa. Sim, porque também estava malta do Algarve, amigos que vieram. E que nome é que vamos pôr? E a Emma sempre gostou muito de Acro, porque Acro significa... na acrobática, a malta da acrobática não diz eu pratico acrobática. Não, eu pratico Acro. Acro é o diminutivo de acrobática. No meio gímnico, quando a gente diz, tu és trampolim, és Acro, és o quê? Pronto, Acro. E a Emma era da Acro, não é? E então começámos a pensar, então o que é que a gente consegue fazer um acrónimo que dê Acro? E o primeiro nome que nos veio à mente, e aquilo foi uma risada que a gente teve todos para uma meia hora a gozar com aquilo, foi a Associação de Cromos Raros de Orem. Tinha essa piada. Tinha. E olha, posso dizer que quando sugerimos os 3 nomes para registro, a Associação de Cromos Raros de Orem estava lá. se a Associação Cultural e Recreativa de Orem já estivesse ocupado, garantidamente hoje seríamos já a Associação de Cromos Raros de Orem. E pronto, e nasceu assim a Acro. À mesa começámos a afinar os estatutos, compilámos, mandámos para todos, olha, acho que está bom, mandámos para um advogado amigo nosso que reviu, e a Acro foi registada. Temos muito orgulho. Estamos a falar de março do ano passado. Dia 6 de março foi o dia da escritura da Acro, sim. Foi um dia marcante na minha vida, porque
estar aqui em cima, um estrangeiro do Algarve, não é? Estar aqui em cima, criar uma associação, ser presidente de uma associação, eu sinto, se é que eu posso dizer isto, que as pessoas... É verdade, e a gente sabe que nem toda a gente gosta de nós. E eu imagino que há de haver pessoas que não podem ver à frente, independentemente daquilo que eu tenha feito ou não. Mas a gente sabe, há sempre olha, aquele é algarvio. Se calhar só por ser algarvio, coitadinho, né? Já, pronto. Mas o que eu sinto é que estou a fazer alguma coisa de coração aqui, faço com muito amor, muito carinho, muita dedicação, muitas horas sem dormir, muitas horas a pensar no que é que vamos fazer agora na próxima época, por exemplo. Tenho uma reunião aqui, tenho uma reunião ali, tenho uma entrevista com a Paula, tenho não sei o quê, tenho aquilo. Ou seja, a Acro neste momento ocupa talvez, não querendo ser muito exagerado, talvez 70% do meu tempo diário. Mas tem-me dado um prazer muito grande, que é, vejo uma coisa que me fascina, que é a alegria das nossas ginastas, por sermos um clube que com um ano fomos a várias competições e as nossas ginastas, em todas elas foram ao pódio. Portanto, eu sei que a qualidade da nossa ginástica é muito boa, e numa das competições que nós fomos ali na zona de Benavente, assim o número geral de ginastas era perto dos 900 ginastas, 878 acho eu, inscritos. E mais uma vez digo, não são 868 equipas, eram aqueles ginastas e depois aquilo é dividido por equipas, níveis, escalões, etc. E as nossas meninas todas, as nossas ginastas, em todos os escalões e níveis em que nós nos inscrevemos, ficámos em pódio, em todas. Em algumas delas em primeiro lugar, segundo, terceiro, mas era, para mim, se tu me perguntares, então, para ti é as medalhas que interessam? Não, mas a alegria da cara delas. Exatamente. Quando estão naquele pódio. Ao fim e ao com a cabo, medalha vai posta, de encontro ao objetivo, a alegria deles e a vai, alegria com e as conquistas. Só para teres uma noção, no dia a seguir andavam todas na escola com as medalhas. Começaram a mandar fotos a dizer, olha, na escola. Aquilo é um orgulho para elas, porque aquela medalha é o prémio do esforço. Da dedicação, das horas que sofrem ali, e a ginástica dói. Ou seja, para ser um bom ginasta, é quase que para ser um bom bailarino, uma bailarina. A gente gosta muito de ver um balé. Eu gosto. Sofre-se imenso. Imenso, sim. Que horror. Só para se fazer uma esparregata, não é? Aquela elasticidade, aquelas dores aqui na parte de trás das pernas, a varilha, aquilo estica tudo. E os nossos treinadores, o nosso objetivo é, vai, aguenta, conta até 5, relaxa. 2, 3. A gente está ali para ajudar a sofrer. É quase, eu agora brinco muito com elas, olha, eu sou parteiro. Tu estás a dar à luz, eu sou parteiro. Vamos respirar, descontrai, vai dar cá a mão, não sei o quê. Acho que o trabalho do treinador, acima de tudo, e não é por ser a minha esposa, mas a Emma tem uma maneira de lidar com estas miúdas. Não são só miúdas, nós temos também miúdos, mas a ginástica ainda é muito vista com um bocadinho de estigma de que a ginástica é só para meninas. Mas, na verdade, nós temos, neste momento, 3 ginastas masculinos, grandes máquinas. Malta mesmo com músculos muito bem definidos, com uma elasticidade espetacular, com uma dinâmica física realmente muito forte. E a ginástica não é só para meninas. Aproveito para dizer isto aqui aos meninos. A ginástica é para rapazes. Existem quadras masculinas que fazem coisas incríveis, mortais, duplos, triplos, coisas que a gente fica todos... portanto, sem dúvida. É uma coisa incrível mesmo. Mas a Emma tem uma maneira de dedicar, ainda por cima é psicóloga, a Emma também, e então tem ali uma maneira de lidar com os nossos ginastas muito mãe. Eu vou dizer assim, ela sente-se, a gente sente-se um bocadinho pais dos nossos ginastas. Às vezes temos que ajudá-los a ultrapassar desânimos, mesmo da escola, da vida pessoal, de ajudá-los a ultrapassar aquelas coisitas que todos já passámos, não é? Quando tínhamos a idade deles. E que são gravíssimas naquela idade. São um terror, é a pior coisa do mundo. Tudo vai cair, mas aquilo afinal não tem... Sim, exatamente. Mas eu acho que o nosso desafio é esse mesmo, sabes? A gente... há pouco tempo estava a falar com uma pessoa que me estava a dizer vocês deviam fazer isto, fazer aquilo para crescer. E sabes, eu nunca pensei ao fim de um ano, Paula, que a Acro teria 140 ginastas. Nunca foi esse o objetivo, sabes? O objetivo era a gente ter ali as nossas miúdas, 20 ou 30, 40, vá. Paulo,
inicialmente este projeto começa em propriedade vossa, era preciso a sede, já me falou que a Junta de Freguesia cedeu à antiga escola, foi um processo também, foi uma conquista fácil esta? Foi. É por isso que eu digo que a Acro é no mínimo uma associação estranha, porque eu nunca pedi nada a ninguém. Nunca. Eu nunca pedi uma sede, eu nunca pedi a ninguém um sítio para treinar. Os pais já, que fazem parte hoje da Acro, não é? Que tinham os filhos connosco, começaram a fazer telefonemas, de repente alguém me telefona, não vou dizer o nome porque a pessoa pediu para que eu não dissesse, mas telefona-me às 11 e tal da noite a dizer: Paulo, amanhã vais ter com o seu presidente da Freixenda, que eu já falei com ele tem uma sede para vocês. No dia a seguir alguém telefonou-nos a dizer: olha, vais ter com o professor Humberto Piedade da escola, diretor ali da escola da Freixenda, que ele também vai-vos ajudar lá um sítio para vocês treinarem. E a doutora Sandra Pimentel foi... e tem sido uma grande máquina. É o que eu digo. Eu acho que neste momento temos à nossa volta pessoas que têm um coração parecido. Eu até costumo brincar a dizer que é um coração acro. E o coração acro é um coração que tem muito amor e que percebe que sozinhos não somos nada. Nada. A Acro, se não tivesse apoio, se não tivesse estes pais, se não tivesse essas outras associações que já demos as mãos, o CRIU, a nossa parceria com o CRIU tem sido uma coisa lindíssima. Sou apaixonado por aquela turma também. A Câmara, a Junta, os nossos parceiros, a Acro, num espaço de um ano, eu no outro dia dei por mim, fui fazer umas contas, perceber quanto dinheiro é que já entrou na Acro. Porque eu pensei assim, a Acro com as mensalidades que tem, com aquilo tudo, com os apoios que já recebemos, já deve ter entrado aqui um batatão de dinheiro. E a verdade é que sim, até fiquei surpreendido com as contas que aquilo me foi dar. E se eu te disser que na conta da Acro não estão neste momento 1.000 euros, não estão 1.000 euros, porque a gente tem investido tudo em material. No espaço de um ano comprámos uma carrinha, comprámos agora um nosso praticável de competição, que foram 12.500 euros, já tínhamos comprado colchões, outros materiais, ou seja, todo o dinheiro é tipo, entra e nós, o que é que eu quero? Eu quero que os nossos ginastas façam ginástica com muita segurança, em primeiro lugar, muita qualidade de material que eles possam usar e possam progredir, e eu até costumo dizer, eu se calhar devia parar um bocadinho, porque a gente, qualquer coisa cai na conta, um prémio, uma coisa qualquer que recebemos, um apoio, vamos comprar mais um colchão, vamos comprar mais um cinto para fazer os mortais. E tem estado atento aos apoios da Câmara, no apoio ao associativismo. Sim. E a Câmara, eu não sei, eu não posso quantificar e dizer assim, sim, recebemos muito, recebemos pouco. Eu sei é que a Câmara tem estado atenta, o Luís tem sido, o nosso presidente, o Luís, tem sido uma pessoa que, quando falamos, ele sabe, ele já me disse várias vezes: Paulo, a Acro foi uma coisa muito boa que apareceu no norte do concelho, fazia falta, por isso estou-te grato, e eu estou grato por ele ter esta visão e saber que as associações movem as massas. E a Acro é isto, a Acro é uma associação que tem estes ginastas que por sua vez implicam pais, não é? Cada miúdo, pronto, se tiver 2 pais, já sei, muita gente. E tem 2 treinadores, que é o Paulo e a Ema, neste momento. Tem mais? Tem mais. A Acro tem, vou outra vez aqui ser gabarolas, a Acro tem a melhor equipa técnica do planeta, e não é por mim, pela Ema. Nós temos, neste momento temos 4 treinadores. Sou eu, a Ema. Sim, porque já são 140 atletas, é muito, certo, não é? Nós temos 4 treinadores, todos eles certificados. É uma coisa que eu também posso orgulhar, que é, muitos clubes têm dificuldade em arranjar treinadores. Nós todas as semanas recebemos e-mails da Federação que os clubes pedem para a Federação partilhar, se alguém tiver interesse em ser treinador do clube tal. Nós na Acro temos 4 treinadores e agora este ano vai ser um ano muito giro, porque vamos ter 3 ou 4 pais que vão tirar o curso de treinadores, porque começaram-se a apaixonar pela ginástica, andam sempre atrás dos filhos, começam a perceber as regras, onde é que se mete a mão para ajudar, e como eu e Ema e o Luís Alinor, nós adoramos ensinar. Eu não tenho problema nenhum que um treinador um dia seja melhor do que eu, para mim isso é uma alegria, ou seja, superar o mestre, não é? Ou do que a Ema. A Ema ensina tudo o que sabe a toda a gente, é uma coisa assim, truques, coisinhas, a Ema não esconde nada. E então estes pais vão tirar o curso e a nossa ideia é envolvê-los todos, ou seja, é que todos os pais possam estar ali envolvidos. Uma ginasta nossa também, que já é maior de idade, vai tirar o curso também. A minha Tamara também, que tem 14 anos agora, já me disse: pai, eu assim que puder vou tirar o curso, quero ajudar. Portanto, eu sei que a Acro, ao nível técnico, a nível de equipa técnica,
está bem, ou seja, nós estamos bem. Se neste momento já temos todos os treinadores que precisávamos, não. Mas também porque nem sequer estávamos à espera que a Acro crescesse tanto, não é? É como disse ainda há pouco, nunca esperei que a Acro de repente passasse de 20 e poucos miúdos que nós tínhamos num ano para 140. Para 140. Sim. Paulo, mas também há muitas parcerias e falou da parceria com o CRIO, que é um trabalho extraordinário, que a associação faz também com os miúdos, a sentirem-se integrados num projeto. Como é que esta ideia surge também? Esta ideia surge, mais uma vez, são aquelas histórias há muitos anos. E nós temos um amigo no Algarve, um grande amigo, uma pessoa que temos uma estima mesmo muito grande, o Hugo Mendes. O Hugo Mendes trabalhou numa associação no Algarve, com miúdos também com paralisia cerebral e outras deficiências, e o Hugo era treinador de acrobática. Muito amigo da Emma, eles treinaram juntos em certa altura, foram colegas também, enquanto treinadores. Eu conheço o Hugo. O Hugo diz-nos que estava a tentar desenvolver um projeto com estes jovens que têm limitações, mas queria incluir jovens sem limitações a treinar com eles. E, entretanto, começa a fazer ali uns treinos. De início nunca é fácil perceber as limitações de cada um, se enquadram, se a coisa liga. Mas o Hugo começou e, de repente, passado 1 ano ou 2 ou 3, o Hugo é a pessoa... agora já pegaram outros no projeto, mas o Hugo foi a pessoa que ajudou a fazer o boom para que um projeto nascesse de ginástica acrobática adaptada e inclusiva, que inclusive foi premiado na Europa. O Hugo fez um projeto, apresentou à Europa e teve um prémio, saiu nos jornais, deu na televisão, aquelas coisas todas. Mas se tu me perguntares, então o reconhecimento, não. E se tu conhecesses o Hugo, e um dia has de conhecer o Hugo é aquela pessoa que diz: eu não preciso que falem do meu nome, não digam o meu nome a ninguém. Mas tem aquele coração, sabes, pelos miúdos dele, aquilo é uma coisa... E agora, quando ele soube que nós criámos a Acro, o Hugo veio cá passar uns dias connosco e disse-me assim: então, é agora que vocês vão arrancar aí com o projeto de ginástica adaptada. E depois a nossa filha faleceu e o Hugo disse-me: Paulo, eu acho que tu tens mesmo jeito para isto, tu devias... E eu sempre: Hugo, eu não sei se lidar com isso ainda, sabes, porque aquilo, os miúdos especiais são especiais. Exatamente. E eu sempre senti: será que eu... não sei. Mas depois, meu amor, a gente devia experimentar. Quando eu entro em contacto com o CRIO, foi através do Ricardo Lopes. O Ricardo é uma máquina, sou um grande amigo. E o Ricardo, a gente conheceu-se, alguém me arranjou o número dele, e eu disse: olha, Ricardo, isto é uma coisa que tu se calhar nem nunca ouviste falar, ginástica acrobática com os teus miúdos. E a resposta do Ricardo foi muito interessante: se é para os miúdos se divertirem, eu alinho. O Ricardo é muito assim. E a verdade foi que a primeira aula correu logo muito bem. As meninas, a minha filha Tamara, por exemplo, ela disse: pai, eu vou, mas eu não sei se quer participar, porque eu não sei se consigo, por causa da Mana. Eu não sei se vou conseguir. E tivemos mais 2 miúdas que iam só para ver. E nós logo na primeira aula levámos 9 meninas nossas, que já praticam ginástica connosco, e quando chegámos lá aconteceu uma coisa, para mim, eu passei aquela aula toda com a queixa a tremer, com vontade de chorar, porque houve ali sabes, aquele milagre da ligação. Aquilo foi quase automático, os pares foram logo definidos ali, os trios, aquilo começaram as miúdas a agarrar na mão, a puxar, a vir. De repente eu olhei e digo: olha, estão as equipas feitas. E a minha Tamara, no fim, eu perguntei-lhe: filha, então, o que é que sentiste? E ela: pá, isto é altamente, eu quero mesmo fazer isto. E eu: pronto, olha, que bom. Porque eu gosto muito de ouvir as ginastas, né? Saímos de lá, fomos para a minha casa todos, às 9. Eu sentei-as no chão lá da sala e disse: olha, o que é que sentiram hoje? Alguém se sentiu assim estranho, que não quer continuar? Digam sem problema nenhum, que eu não vou criticar, estou aqui para vos apoiar. E todas disseram: não, foi altamente, foi muito bom, gostei, e foi giro, eu não esperava isto, não esperava aquilo. E de repente, pronto, tínhamos a nossa equipa de ginástica adaptada do CRIO, há 1 ano que estamos com eles, todas as sextas-feiras lá estamos. Já apresentámos, agora foi no Teatro Municipal de Orém. Exatamente. Foi muito giro a peça. Já fizemos umas coisas na Feira Orém, também lá tivemos, no Jardim já lá tivemos. Na nossa competição, organizámos a primeira competição de ginástica acrobática adaptada, inclusive da Zona Centro. Foi muito giro. Eles
a alegria da cara deles a fazer, valeu a pena, deu-me trabalho, foi estressante, foi desgastante, mas a alegria deles foi uma coisa, sabes, a gente olhar para os miúdos e eles estarem ali, e depois as nossas miúdas a sentirem que ajudam estes miúdos a ser felizes. E ficam felizes por isto, sabes? E nós ficamos felizes porque ajudamos estes miúdos todos a serem felizes. E ficamos nós felizes também. Então tem sido assim... é uma classe muito gira, dá muita... Também temos de ter aquele cuidado sempre. Olha, este não pode fazer aquilo porque tem isto no pescoço, aquele não pode... Mas é bonito, sabes? É uma dedicação que depois se vê um fruto, mais uma vez, de amor, de alegria, de felicidade. É espetacular. Para mim é uma alegria. E entretanto, eu até estava a comentar com o Paulo, ontem eu estava a chegar e vi uma classe, vários meninos, todos de cor de laranja, e vi o Paulo e vi a Emma e pensei, ali estão eles, e estavam no jardim Plessis Treviso. O que é que estavam a fazer, por exemplo, no jardim, numa tarde desta semana? Sim, nós por acaso ainda não falámos sobre isto aqui na entrevista, mas a Acro, aí há uns 5 meses, 4 meses atrás, nasceu a ideia, foi quase um convite, mas nasceu uma ideia de se criar uma classe aqui em Orem, de ginástica acrobática. E temos estado a usar o pavilhão multiusos dentro da escola secundária de Orem, do agrupamento de Orem, de escolas. O meu agradecimento à Sandra Pimentel, que tem sido uma pessoa que tem tido uma visão. A Sandra, e digo isto aqui também com muito carinho, a Sandra sabe que eu gosto muito dela. A Sandra tem uma visão muito... Já tivemos N conversas mesmo. A gente depois começa a conversar e percebe. Quando a gente encontra uma pessoa que tem o mesmo interesse que nós, sabes, aquele amor pelos jovens, pelas crianças, que eles cheguem àquela melhor... a gente passa horas a conversar. E eu e a Sandra já passámos umas horas a conversar. Eu também. Então boa. E a Sandra tem um coração destes e de repente, quando a Acro começa ali, a gente pensava que ia ter ali 4 ou 5 miúdos, porque é meio da época, já muitos miúdos estão em outros clubes federados, já fazem outro tipo de esportes, outros os pais pensam, agora já está a meio da época, não vale a pena, mas de repente a classe passou assim para 15, 16 miúdos, 17. E está a crescer, e agora temos muitas pessoas novas que querem experimentar, já se vão inscrever na próxima época. O que é que eu queria dizer sobre isto? A Acro é da Freixianda, porque nasceu na Freixianda, teve o apoio todo e mais algum, que eu, como já te disse, acho que a Acro é um milagre. Tanta gente que se levantou sem eu nunca ter pedido nada a ninguém, a perguntar, Paulo, o que é que vocês precisam para isto? Olha, precisava disto, mas então podes comprar que eu... coisas deste género. E eu, mas espera, isso são 2.000 e tal euros. Não, compra, isto é para os meus filhos, compra. Percebes? Um pai, por exemplo, isto é uma história real, nós estávamos a treinar no chão com uns colchõezinhos. E a ginástica, por causa dos mortais e das corridas, convém ter um tapete completo. Sim, exato. E é tudo, na ginástica custa tudo uma fortuna. Sim. E este pai disse, não, isto é para os meus filhos, podes encomendar que eu pago. Foi assim. Começou assim e tem sido assim sempre. A gente jogou uma ideia. Agora, por exemplo, ligaram-nos da Associação de Ginástica de Santarém, o nosso querido Vítor Varjão, que é ex-presidente, agora é a esposa, a Ana, que é uma querida. Telefonaram-nos a dizer, Paulo, há um praticável de competição em Espanha, está a ser vendido em segunda mão. Não está novo, mas está em muito bom estado e isto era bom para vocês. Vocês, como já nos tinham dito, estavam à procura. Vocês têm interesse? E eu disse, depende do preço. E ele diz-me assim, olha, acho que são 12.500 euros. E eu, Vítor, se eu tivesse 12.500 euros... mas dá-me 2 dias para eu falar aqui com a minha malta, a ver o que é que a gente faz. E ele, vê lá, mas tem que ser mesmo 2 dias, porque senão isto vai para outro clube qualquer. Eu também. Falei com a nossa direção, falei com os pais que estão ali mais perto de nós. E foi incrível. Não, isso faz falta. É para os nossos miúdos, isso vai levar a ginástica para outro nível, então vamos comprar. Pronto. E o dinheiro, se tu me perguntares como é que surgiu, nem sei. 1.000 daqui, a gente pôs algum, não é? Também, claro, não sei o quê. Já comprámos, já está lá na nossa sede. E já compraram. Já. Paulo, disse que ainda não tínhamos falado nisso, porque realmente ainda não tínhamos chegado lá. Portanto, falamos do norte do concelho, falamos do Freixenda, e sempre o mesmo problema, não é? O norte do concelho fica afastado. Este concelho tem... é bem amplo. Exatamente, não é um concelho muito concentrado, tem uma grande área geográfica, e vocês sentiram então a necessidade de criar uma turma em Orem, não sei se mais em algum lado, ou se há projetos
projetos para a criação de novas turmas noutras, sei lá, temos também em Fátima e temos muitas vilas e localidades, não sei, já pensaram nisso? Já. Ou seja, descentralizar o treino, não é? Sim, essa sempre foi a nossa ideia, e nós temos essa ideia, ou seja, eu não gosto de limitar. Se a Acron um dia tiver alguém que limite, a Acron nunca vou ser eu. Apesar de eu ser muito racional, gostar de pensar prós e contras, a minha primeira resposta, a minha mulher às vezes até sangra comigo porque ela diz, a tua primeira resposta é não. Mas a minha resposta é não acho que isso vai ser assim, sabes? Vamos lá pensar um bocadinho melhor. E às vezes até é mesmo como disseram, mas eu sou muito... há malta que quando alguém dá-nos uma ideia, bora, vamos fazer. Eu digo, espera, vamos primeiro ver. Porquê? Porque a impulsividade a mim já me levou a fazer coisas que depois eu percebi que não foram boas. Então hoje em dia tento ser um bocadinho mais, não, calma, ok, parece bom, vamos ver se é mesmo bom, vamos juntos falar e perceber se é bom. E depois às vezes ficamos com, olha, afinal não vamos fazer, pois não, então não se faz. Ou, olha, afinal é mesmo bom, vamos avançar. A ideia fascina, mas descentralizar implica distância, como tu já acabaste de dizer, o nosso concelho é muito grande e, por exemplo, eu para ir da minha casa ou da Freixenda, a nossa sede, até Fátima são 40 km. Exatamente. Isto implica nós termos treinadores e ainda não temos treinadores para tanto. Não quer dizer, se tu me perguntas, mas tu vês isso como uma hipótese? Sim, claro, ou seja, essa é a ideia, é levar a ginástica onde não há, não é? Mas também resolvem muitas das situações com a carrinha que adquiriram, não sim, é? Sim, completamente, sim. Só para teres uma noção, a gente tem a carrinha há 5 meses, mais ou menos. E já tens bons quilómetros. E já fizemos 11 mil quilómetros. Provas, reuniões, deslocações, visitar outros clubes, virem-nos visitar, a gente tem que ir aqui, tem que ir ali, 11 mil quilómetros, assim, em 5 meses. Tem sido uma loucura. Mas a verdade é que sim, a ideia de descentralizar é excelente, mas também vou-te dizer uma coisa, o nosso concelho é um concelho muito rico em desporto, apesar de ser grande, tem muita associação, só neste ramo da ginástica temos em Fátima a Acrobatic Days do tal treinador Sérgio, que é muito querido também, aqui em Orem temos os Raposinhos, nós na Freixenda, e eu costumo dizer assim, e disse isto na Feira Orem lá ao microfone, o meu sonho era que o desporto em Orem pudesse ser unido, que as associações não se vissem como inimigas, como algo já a bater, vou superar aquele, não, isto não existe, eu na Acron não ensino isto a ninguém, e mesmo às vezes quando os miúdos dizem alguma coisa assim de outro clube, eu estou sempre a dizer, não, nós só somos inimigos enquanto estamos dentro do praticável, e não somos inimigos, estamos a competir não é ter um inimigo, é ter alguém que eu quero vencer, isso não é ser inimigo dessa pessoa. E eu acho que nós devíamos perceber que estamos a fazer algo pelos miúdos, que somos uma associação e não empresas, portanto devíamos ser geridos como associação, ou seja, o dinheiro nunca devia ser a coisa fundamental da coisa, e na Acron não é. E eu acho que juntos nós podíamos fazer coisas tão maiores, tão mais, sabes? Eu gostava muito de ver coisas grandes a acontecer aqui a nível de desporto aqui em Orem. E quando digo Orem, digo se calhar sermos um exemplo mesmo a nível nacional. Eu sei que o Luís o Luís é ousado, eu gosto disso, ele não se importa de correr riscos, o Luís Albuquerque. E eu acho que em Orem, que eu conheça, e eu já vou conhecendo alguns pavilhões aqui na zona, fazia-nos falta um pavilhão que pudesse albergar uma competição nacional ou europeia. Não temos. E eu já conheço o CEF, conheço o do Caneiro, que são grandes, mas depois não têm bancada, têm poucas bancadas. Sim. E só para teres uma noção, nós fomos a uma competição em Benavente, ali a uma zona, e as bancadas estavam a abarrotar, estavam 1.200 pessoas sentadas, 900 ginastas. Percebes o que é que isto envolve? E muitos pais não entraram, ficaram na rua porque não havia lugar. A ginástica mexe muita gente, vem muita gente porque os pais vêm atrás e depois vem a tia, vem o tio, vem o primo que vem ver, vem o avô, vem a avó. E desde que haja crianças envolve sempre uma coisa impressionante. Gente. E aqui na nossa zona, pelo menos na minha opinião, fazia falta um investimento forte em termos de um pavilhão. Eu não estou a dizer para a ginástica, estou a dizer para o desporto. Sim, para o desporto. Para se poder ter um concerto, por exemplo, de uma banda grande, em que se conseguisse meter lá 4 ou 5... multiusos. Um multiusos grande. Uma coisa bem feita, com boas condições. Eu sei que é caríssimo, sei que o dinheiro não cai do céu,
mas acho que era uma coisa a pensar-se para breve, e especialmente porque se o desporto é forte aqui em Orem, nós temos, eu acho que Orem devia ter o orgulho, as pessoas aqui do nosso concelho, devíamos ter o orgulho olha, eu agora vou falar abertamente a Algarvio. Eu sou um estrangeiro, e eu cheguei cá e vejo as pessoas aqui da nossa terra a queixarem-se muito, aqui não há nada, não se passa nada. Eu estou a ver de fora e estou a dizer, eles são doidos. Eles são doidos. Orem tem tudo. Tem tudo. Orem tem, mesmo na Freixenda, que é uma vilazinha mais pequena, a Freixenda tem bombeiros, centro de saúde, mercado, associações desportivas, faz festas da vila, faz festas. E eu a pensar assim, estas pessoas queixam-se do quê? Eu vim de uma cidade com 40 mil habitantes no Algarve Olhão e se calhar tem menos do que isto. E eu penso, se nós começarmos a perceber que afinal não estamos assim tão mal e que há muita coisa a acontecer que eu até me podia envolver, ajudar a dinamizar, em vez de ficar assim a ver à distância, eu acho que isto estava um pulo muito grande. E sabes, eu tenho um sonho. Eu gosto muito de história e gosto de perceber as coisas o que é que está a passar, de onde é que Orem vem, da Freixenda, a história da Freixenda, a história de Orem. E eu vou-te dizer uma coisa, eu gostava, e não é por eu agora estar aqui, mas eu já percebi que esta terra tem gente muito boa, sabes? Tem gente com... e se calhar as pessoas daqui acham que não, mas eu vim de outro sítio, de fora. Eu já vivi em Lisboa, já vivi em Alverca, já vivi no Algarve, né? Sou do Algarve, tenho família no Norte. Esta zona tem as pessoas têm ainda uma empatia umas pelas outras. Não vou dizer que são todas, a gente sabe que há sempre aquelas pessoas difíceis. Claro. Mas Orem, aqui este nosso concelho, Freixenda, Carvalhal, há ali ainda há aquela proximidade, aquela preocupação. Será que o vizinho está bem? Já não o vejo há 3 dias, vou lá bater à porta. Isto é muito querido. E eu acho que este amor ainda podia... São as vantagens de se viver em ambientes mais pequenos, onde existe essa proximidade também. Sim. E onde também às vezes é fácil chegar à junta de freguesia e é fácil chegar à Câmara, é um bocadinho mais fácil também, não é? Paulo, o nosso tempo está a chegar ao fim, isto passa muito rápido. Vocês tiveram o Acrofest há pouco tempo atrás. 31 de maio. Portanto, foi um sucesso e é para continuar. Sim. O que é que têm projetado para os próximos tempos? Olha, porque agora nós estamos em tempo de férias. Vocês têm algum programa especial para férias? Olha, o ano passado, em agosto, a Acro já existia, como sabes, começou em março. Em agosto nós fizemos um género de umas férias desportivas. Sim. Não era um ATL, ou seja, a gente organizou várias atividades durante o dia em que os miúdos podiam vir e participar. Certo. E correu muito bem, foi excelente. Só que, para ser sincero contigo, nós chegámos a setembro todos exaustos, porque não houve férias. E era a altura de recomeçar. E aquilo que eu sinto é que, e foi uma coisa que eu disse aos nossos treinadores, este ano nós vamos descansar, porque a época que vem, as nossas vidas estão a chegar a um nível muito forte de ginástica. Eu acredito que para o ano possivelmente vamos ter ali alguns pares, trios, se calhar apurados para ir aos nacionais. Isto implica ser apurado nos distritais, etc., pontuação. E eu sei que o ano que vem vai ser muito desafiante a nível de provas, a nível de deslocações, e então esta acho que se eu tivesse que resumir o ano que vem, vai ser um grande desafio, mas nós vamos dar tudo por tudo para superar esses desafios e vamos estar unidos, vamos estar a apoiar os nossos ginastas, vamos decidir tudo juntos. E o Acrofest vai acontecer para o ano, noutros moldes, não te posso contar porque é surpresa, mas vais ser convidada para depois lá ir, claro. Lá estaremos, vai ser forte, e temos um sonho de organizar coisas muito giras para o ano, mas atempadamente vocês todos vão saber. E nós vamos ser os primeiros para podermos divulgar. Ok, combinado. Paulo, para finalizar, sei que também, para além destas atletas todas e destes atletas masculinos que também já têm também aquilo a que se chama o lazer para pessoas mais velhas e têm uma equipa que ao fim e ao cabo mais para se divertirem, que não tem nada a ver com competição. É parecido, sim, é para divertir, mas a verdade é que aconteceram coisas tão giras nessa equipa e nós chamamos competições. Nós chamamos já crocotas
E este ano fomos a competições e ficámos outra vez nos primeiros lugares. Maravilha. Aquela malta, sim. Olha, aquilo é um momento em que a gente não pensa em nada, estamos ali a brincar uns com os outros e como tu já estás a ver esta figurinha que está aqui à tua frente, tem 1,98 m, pesa 115 kg, não sou apropriadamente o corpo perfeito de um ginasta, mas tenho-me divertido à brava. Mas serve de base. Sim, é verdade. Tenho-me divertido muito com este grupo, já te convidei N vezes para tu ganhares coragem e lá e ter connosco. E olha, volto a dizer-te, parece, tu vais perceber que para aquilo... Sim, e é isso mesmo, é isso. Paulo, como é que podemos fazer inscrições? Quando e onde? Até quando? Nós temos o nosso website www.acro4ever.pt. Queria ler, é Acro Forever. Lá tem para fazer a inscrição, ou então podem nos procurar no Facebook como Associação Acro ou no Instagram como Acro Freixienda. Tem tudo lá, tem links, inscrições, tem o nosso WhatsApp. O meu número também é muito difícil, que é o número da Acro, que é 915 já sabes de cor. É um número muito simples, podem ligar, WhatsApp, Messenger, mensagem, estou sempre disponível para falar com quem precisa de alguma dúvida, ajudar no que for possível. Paulo, muito obrigada. Foi um gosto que estivesse aqui connosco. Provavelmente passará por aqui muitas vezes. Falaremos muitas vezes de todas estas iniciativas. Para já agradeço imensa disponibilidade em estar aqui connosco. Muito obrigada, Paulo. Rádio. Muito obrigado. E pronto, Paulo Nunes, que é o presidente da direção da Acro, a Associação Cultural e Recreativa de Orem. Foi um gosto. Mais uma conversa aqui na ABC Portugal.